Pastora Carmen. Vamos receber com muita alegria nessa manhã a palavra de Deus para nós. Aleluia! Como tem sido precioso esse tempo aqui, pastora. Nós não seremos os mesmos mais, né? Para quem não estava ontem, a pastora Carmen ministrou ontem, no início da tarde, para os pastores, né? Os primeiros a receber têm seus pastores, né, querido? E uma palavra de Deus que sacudiu o nosso coração. E em seguida, né, a evangelista Luciane ministrou, depois a evangelista Jussara com o Elton ministraram. Então, nessa manhã nós vamos receber mais uma palavra de Deus para a nossa vida, amém? Você recebe aí? Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a pastora Carmen, nesta manhã, como instrumento do Senhor, como a tua voz para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Grande responsabilidade, né, queridos? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por você persistir, estar aqui hoje nesta manhã, um dia tão maravilhoso como esse, para ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, Ele não vai deixar você sair daqui sem realizar o propósito qual você veio aqui hoje. Amém? Nós temos uma palavra de Deus para você. Só completando a questão da célula, a melhor idade lá também é célula online, tá, Bispo Paulo? Então, não tem limite de idade, tá? Quem aqui que é maior de 60, 55, 60, essa igreja é uma igreja jovem, não tem melhor idade não, Bispo. Aqui na igreja não tem, mas na cidade tem. Então, vamos pensar neles também, tá? Amém? Então, eles têm as células online. Aí é uma pessoa mais jovem que faz, mas eles todos têm um link que entra para poder assistir a célula. Coisa muito maravilhosa de Deus, amém? Então, não tem limites, tá bom? E nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para compartilhar com você algo muito especial da palavra dele nesta manhã. E, como já foi falado aqui, nós precisamos estar vencendo os limites. Célula online é um limite para nós vencermos, mas é necessário. E eu queria motivar você a estar mesmo se envolvendo nessa questão de célula, porque é gratificante demais, é lindo demais. Eu fico emocionada, chorei ali ao ver o vídeo, porque às vezes a gente fica pensando, né? Deixa, depois que passar algum tempo, depois que eu fizer isso, fizer aquilo, nós vamos estar falando sobre isso hoje à noite. Como que Deus vai encaixando todas as coisas. E hoje à noite nós vamos estar falando nessa questão do nosso tempo. Qual o tempo de Deus para nós? Eu queria convidar você, tá bom? Você que pode, ou mesmo que não pode, mas faça um esforço para estar aqui essa noite. Priorize esse tempo tão especial, que eu vejo que Deus quer ministrar conosco como igreja, como discípulos dEle, para que Ele possa nos usar, para a gente implantar, continuar implantando o reino de Deus aqui na terra, amém? E você, como eu, como nós, somos as pessoas, as peças especiais, os discípulos especiais que Deus vai usar nessa última geração, nessa última hora. Então, eu queria pedir para você, se você conhece alguém também que está desanimado, está passando por alguma dificuldade, eu trago aqui nesta noite, amém? Deus tem uma bênção para nós nessa noite também, aleluia! E depois do culto nós vamos estar voltando, também para Volta Redonda, mas antes nós vamos nos deixar ser usado por Deus aqui, para Deus concluir o que Ele nos trouxe para fazer aqui na cidade de Timóteo. Aleluia! Então, aplauda esse Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, nosso Pai. O Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor, é o nosso Pai, é aquele que nos sustenta, é aquele que está conosco todos os dias, é aquele a qual nós depositamos a nossa confiança e esperança. Nós adoramos a Ti nesta manhã, Pai. Recebe a adoração do nosso coração, o louvor do nosso coração,
pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós te adoramos, bendizemos a Ti, Pai, e declaramos ao Senhor como o Senhor é lindo, como o Senhor é precioso, como o Senhor é o amado da nossa alma, papai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor mora em nós, através do Teu Espírito Santo de Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Querido, você tem 2 mãos. Então, vamos usar essas mãos abençoadas, ungidas que Deus deu, para aplaudir Ele com toda a alegria do teu coração nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, como eu fico emocionada ao ver, ao sentir a presença de Deus tão forte. Eu nunca passei por umas situações, umas questões tão fortes com Deus, o mover de Deus tão sobrenatural, ver Deus fazendo milagres, ver Deus suprindo tantas necessidades físicas, emocionais, espirituais, nas vidas, na minha família, na vida das pessoas, nas igrejas. Quanto crescimento que eu fico emocionada. Aí eu entendo, quando a Bíblia nos fala que o amor de Deus nos constrange, realmente me constrange o meu coração. Eu consegui entender este amor de Deus por mim, esse amor dele por mim tão grande, de ter enviado o Filho dele para a minha vida, tão pequenina, tão pecadora, tão... Querido, olha para o seu tamanho, vê um pouquinho. Olha um pouquinho atrás, uns anos atrás, como você era, como nós éramos, de onde Deus nos tirou e de onde Deus tem nos colocado. Quando nós conseguimos ver este amor, entender este amor de Deus por nós, o nosso coração se desmancha, se enche de amor por vidas, porque a misericórdia de Deus é muito maravilhosa, é muito grande na nossa vida a cada dia. Eu sei que se nós fôssemos ouvir testemunhos aqui, todos nós temos testemunhos maravilhosos de Deus para contar. Da graça dEle, do cuidado dEle, do amor dEle, da provisão dEle, do sustento dEle para a nossa vida. E eu fico muito maravilhada. Eu tenho uma família abençoada, filhas amadas, queridas, filhas envolvidas na obra do Senhor, genros abençoados, que são filhos meus, não são somente esposos das minhas filhas, envolvidos na obra do Senhor, ministros nas casas do Senhor. Tem 3 netos lindos, maravilhosos. Ele tem apenas 9 anos, ele já toca violão de ouvido, toca, dedilha, uma coisa de Deus, está no sangue. O pai é musicista. Meu esposo, o evangelista Devail, não pôde estar conosco, e confesso que estou com saudade do meu gordinho, porque ele é muito alegre, ele gosta, comunica com todo mundo, ele comunica com toda a fase de idade, não tem reserva para ele, muito brincalhão, um homem de Deus, um intercessor, está lá orando por nós, nos sustentando em oração.
Mas não é só por isso não, querido, não é só porque Deus me deu uma família linda, não. É porque Deus me tirou de uma situação que eu estava, uma situação que eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha motivação, eu não tinha sonhos. E Deus me colocou num lugar de excelência. Quando eu levantei a minha mão para Ele, falei: Senhor, no meu interior tem falta de algo, papai. E não é algo palpável, não é algo material, é algo espiritual que eu preciso. Ai, Jesus entrou na minha vida. Ah, querido, Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha família. Jesus entrou no meu coração, porque eu deixei, eu chamei, eu pedi. Aí fez toda a diferença. Pensa numa pessoa que não tinha nenhuma possibilidade, nasceu num sertão, nasceu numa roça, paupérrima, luz de lamparina, não tinha provisão nenhuma de crescimento, lá no meio da roça, fogão a lenha, andava descalça. Querido, mas que vida maravilhosa que nós tínhamos, mas não tinha sonho, não tinha objetivo, não tinha o melhor da vida, não conhecia Jesus, esse Deus poderoso, que mudou a minha vida, que mudou a minha mente, que mudou o meu coração, mudou a minha história, e quer mudar a sua também. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Não sei por que eu estou dizendo isso, não tem nada aqui para mim, não era nada programado, mas Deus sabe, que de repente você vem aqui, prega, vai embora, e você não sabe o que Jesus fez na nossa vida, antes de chegarmos a deixar ser usada por Ele. Há um processo, há uma caminhada, mas o passo que Jesus quer, meu e seu, nesta manhã, é que nós demos um passo para se aproximar mais dEle e do propósito que Ele quer na nossa vida. Muitas promessas foram feitas na minha vida, através de profetas, eu creio que na sua também. Mas todas elas, num tempo certo, se forem de Deus, vai se concretizar. Todas elas vai se concretizar no tempo de Deus, na minha e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá. Eu queria começar dizendo nesta manhã, eu não sei você aí, mas eu aqui está difícil, eu fiquei em pé aqui. Há uma presença de Deus muito forte. Muito forte neste lugar. Aleluia. E nesta manhã eu pedi ao Espírito Santo, falei: Espírito Santo de Deus, a única coisa que eu quero é que o Senhor me use nesta manhã para declarar sobre a igreja do Senhor aqui na terra o que o Senhor tem nesta manhã. Sacia o nosso coração nesta manhã, Senhor, da forma que o Senhor quiser, mas que nada venha impedir o agir do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. E eu queria dizer para você nesta manhã, que o maior desafio da igreja, pensa comigo, qual é o maior desafio da igreja do Senhor Jesus nesses últimos tempos? Eu não sou o profeta Jeremias, não, mas eu sou chorona. Na presença do Senhor, eu não tenho reserva. Já tive muitas. Até que um dia, o Senhor me levou um monte. E subindo ao monte, bispo, eu fui olhando de um lado, do outro. Eu sou mineira, e dizem que mineira é muito cismada. Então, eu fui subindo ao monte. E olhando de um lado e do outro, aqueles estrumes de boi deste tamanho. Falei: Jesus de Nazaré, isso não vai ficar bom aqui. E quando acabamos de subir o monte, num platô, ali era o espaço de oração. Começamos a orar.
E eu quero ver o que vai acontecer aqui neste lugar. Em cima daquele tururu eu não quero cair. A minha única preocupação era meu rosto lá em cima, que eu não ia ser nada agradável para mim. Começou a oração. Começou a oração. E aquele lugar foi cheio da presença de Deus. Me tomou de uma certa forma, que quando eu vi, eu já estava lá embaixo daquele monte. Não me importava mais onde estava caindo. Não me importava mais o que estava acontecendo comigo. Eu só queria a presença de Deus na minha vida. Queridos, seu coração ainda arde assim pela presença de Deus. Teu coração ainda busca essa presença de Deus. Seu coração arde pela presença do Espírito Santo. Xerebá, xerecá, xerebá, xerecá, xerebá. Seu coração, como está ele nesta manhã? Talvez esteja cheio de reservas, como o meu estava naquele dia. Mas nessa manhã o Espírito Santo diz para você: ei, filho, ei, filha, abre o teu coração. Desarme, porque eu vou te usar. Desarme, porque você está sobre a minha mira nesta manhã. Xerebá, xerecai, xerecai. E o maior desafio da igreja, do Senhor Jesus nesses dias, e o que mais Deus quer para a igreja dele, é formar filhos parecidos com ele. Formar filhos parecidos com Jesus. Como você pensaria se Jesus fosse começar o ministério dele novamente aqui na terra? Se Jesus fosse fazer tudo de novo, você acha que Jesus faria da mesma forma que ele fez? Da mesma maneira que ele começou fazendo? Eu acho que sim, porque deu certo. E nós somos discípulos do Senhor Jesus. O maior desafio e a consolidação trabalha através da palavra esse novo convertido, esse líder, a formar o caráter de Cristo no coração desta pessoa. Firmar esta pessoa no Evangelho, na palavra, mas fazer discípulos parecidos com Jesus. E por que hoje é difícil? Porque as pessoas, os discípulos, do modo geral, sabem muito, ninguém quer ouvir, só quer ensinar, não é verdade? E muitas vezes nós não temos tempo para ouvir nosso líder, obedecer o direcionamento. Por isso que eu vejo que está sendo difícil fazer discípulos parecidos com Jesus. Mas o que Jesus fez quando esteve aqui como homem? Ele veio à terra com um propósito, para implantar o reino de Deus na terra. Amém? Aprendeu a palavra de Deus. Palavra é importante. Palavra é o alimento. Palavra é o que nos sustenta. Palavra é o subsídio que nós não pode faltar na nossa vida. Palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E precisamos ter este amor pela palavra. Amar a palavra de Deus. Eu costumo ensinar que nós alimentamos nosso corpo 3, 4 vezes por dia com alimento sólido, alimento natural. Mas precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, todo instante na nossa vida. Por que isso, pastora? Porque se eu alimento mais o meu corpo com o alimento material, eu vou ficando cada vez mais forte. A minha carne
vai se fortalecendo cada vez mais. Mas se eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com oração, regando ali com meditação, com jejum, o meu espírito também, eu vou me aproximando mais de Deus, eu vou me tornando mais espiritual, mais com Deus, mais de Deus na minha vida. Aí os frutos do Espírito vão ser mais latentes na minha vida. Aleluia. Nós precisamos ser parecidas com Jesus. Jesus andou aqui na terra, viveu como homem, mas a linguagem que Jesus falava, que ele transmitia, era a linguagem do céu. Quando nós abrirmos a boca, as pessoas precisam ver em nós, ela é parecida com Jesus. Vivemos neste mundo, mas não podemos falar somente a linguagem deste mundo. A nossa linguagem é a linguagem do céu. E as pessoas esperam de nós, que de nossa boca saia esta linguagem, saia algo que eles necessitam, saia palavras que eles necessitam, atitude que eles necessitam. Isso é gerar filhos parecidos com Jesus. E Jesus, ele aprendeu a palavra, ele veio implantar o reino dos céus aqui na terra. Ele foi discípulo. Jesus não fazia o que dava na mente dele. Ele disse que lá em João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, 5,19. Ele foi ensinado. Ele diz o seguinte: eu não posso fazer o que eu quero, porque a minha vida não me pertence. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então eu tenho obediência ao Pai. E o bispo começou abrindo aqui, falando sobre os livros, sobre essa questão de paternidade. Isso é muito importante, isso é muito precioso. Nós vamos falar um pouquinho disso também nesta manhã. Eu vejo que é Deus encaixando o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a igreja dEle, aqui na terra, nesses últimos dias. E Jesus, dos 6 a 5 anos, Ele foi aprender a Bíblia. Tanto é que aos 12 anos, conversando lá no templo, né, com os mestres, a mãe dele esqueceu ele lá. Ele já estava ali, já tinha uma linguagem tão alta, tão sábia, porque ele foi ensinado, ele deixou ser ensinado. E depois disso, ele pediu para ser batizado. Por que eu estou falando assim de Jesus? Porque nós precisamos conhecê-lo mais a miúdos, né? Para a gente poder entender como ser parecido com Ele, as atitudes que Jesus teve. Ele pediu para ser batizado, foi aprender a vencer o diabo, foi ao deserto, foi tentado. Jesus foi tentado, e nós às vezes não queremos as tentações. Foi para o deserto. Um deserto é um tempo de aprendizado. Todos nós podemos tirar lições no deserto o qual passamos, no deserto o qual estamos vivendo. Mas decidir o tempo do deserto da nossa vida, aí é eu e você que decidimos. Amém? Não sei qual tempo, né, que costuma ter os desertos aí na sua vida, mas nós podemos decidir o tempo do deserto na nossa vida. E eu acredito, e nós acreditamos, que nós estamos nas vésperas dessas verdades bíblicas, alcançar o mundo inteiro. Aleluia. Falamos aqui através da célula online, que estamos aqui, podemos alcançar do outro lado do mundo. A palavra de Deus vindo lá do outro lado do mundo. As verdades bíblicas sendo ampliada até o outro lado do mundo. E não preciso eu estar indo lá. Muitas vezes, através do celular, através do WhatsApp, através da mídia. Isso é uma geração que Deus está levantando, porque Ele tem rapidez para que o Evangelho seja pregado.
Aí eu fiquei pensando, como seriam as células de Jesus? Jesus fazia as células. Como seria? Pensa aí. Fala com a sua esposa, fala com o que está ao seu lado. Como que seria? Imagina. Comia com os discípulos, andava com ele, comia com ele, dormia com ele. Olha que célula de comunhão. É isso que ele quer para a igreja dele aqui na terra, essa comunhão. E célula é lugar disso. É lugar de comunhão, é lugar de amor, é lugar de proteção, lugar de crescimento. Mas essa comunhão traz uma unção de multiplicação, unção de crescimento. Isso é o alvo de Deus para nós nessa última geração. Retornar à igreja primitiva nos dias de hoje. Implantar o reino de Deus em todo mundo, para que a volta do Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus volte para a igreja dele. Eu e você podemos contribuir, e queremos, e estamos contribuindo, e vamos contribuir muito mais, para que este evangelho avance muito mais. Agora, você pode estar perguntando, pastora, mas como será isso? Será que Deus vai usar assim uma campanha evangelística? José Irion não se faz mais, né? Mas como que vai fazer isso? Através de mim e você, os discípulos que você está cuidando, ensinados na palavra, amando essas verdades, eles vão querer propagando também o evangelho do Senhor. Aleluia, aleluia. Um fazendo, ensinando. Foi assim que Jesus fez com os dele. 12, ensinou, andou, mostrou, disciplinou, ensinou e enviou. Agora vocês vão fazer em meu nome. Não é no seu nome não, é no meu nome, porque senão nada acontece. Amém? Não é nós que fazemos, tudo é dele, tudo vem dele, e toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Então, pensando desse jeito, como seriam as células de Jesus, nós seguimos o exemplo dele. E a geração precisa aprender com Jesus a estar obediente às autoridades que nos são colocadas na nossa vida. Autoridade em comunhão com o Pai, com a igreja, com os líderes. Isso traz um crescimento. Amém? É isso que Jesus fazia. O Pai não me mandou fazer ainda, então eu vou esperar. O Pai já mandou fazer, o Pai me abençoou e falou para eu ir fazer, então eu vou. Isso tanto no natural quanto no espiritual. Lá em casa eram 8 filhos, entre homens e mulheres, 4. Todos os dias na hora de dormir, bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe. Todos os filhos, você só ouvia as vozinhas e o pai, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Por que esses valores estão perdendo entre nós? Não vemos mais isso. Essa geração de agora não é ensinada, não faz questão da bênção, não se importa com a bênção. A bênção dos nossos pastores é muito importante na nossa vida. São os líderes que Deus colocou para que você não seja espiritualmente órfão aqui na terra. Primeiro Deus, que é o nosso Pai, e depois Ele colocou líderes sobre a nossa vida. O nosso líder, o bispo José Elias, pastora Cláudia,
homens de Deus, mulher de Deus, sobre a nossa vida. Ele se importa com todos os filhos dele. Ele ora incansavelmente para que os filhos, os discípulos, sejam formados segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que o bispo Paulo e a pastora Carla também oram da mesma forma. Porque nós somos discípulos de Jesus aqui na terra, amém? Nós somos de Jesus, amém? Mas Jesus designou líderes para cuidar de nós, para direcionar. E se você aceita essa paternidade, se você crê que é uma unção de pai que passa para filho, eu queria que você assumisse isso no seu coração. Se você está ser um pai espiritual, ser um discipulado sobre a sua vida, nesta manhã, procure alguém, converse com seu pastor, pede a ele que você quer aprender esse negócio, você quer deixar ser cuidado em Deus para este crescimento da igreja do Senhor Jesus nesses dias. Amém? Vamos ser pais melhores e filhos melhores. O bispo José Elias recebeu uma profecia numa oração de manhã, e ele compartilhou isso conosco no Congresso de Pastores, né bispo? Pastora Carla. Que a igreja é uma igreja de paz. Amém? É uma igreja de paz e filhos. Não é uma igreja somente de membro, de irmãos. É uma igreja de pai e filhos. Afinidade, comunhão, diálogo. Por que você acha que os filhos estão se perdendo? Por que será? Tanto os filhos naturais como os filhos espirituais. Se perdendo. Por quê? Às vezes não aceitam. Eu atendi uma pessoa, uma jovem, e o pai dela bebia. Todas as vezes que eu ia atendê-la na clínica lá, ela falava, chorava muito. Falava, pastora, meu pai esse final de semana bebeu de novo, pastora. E eu estou muito triste com isso. E eu fui ouvindo aquela história, aquela queixa dela, até que um dia eu falei assim, filha, olha só, olha bem dentro dos meus olhos. Você aceita o seu pai como seu pai? Ele é o pai que você queria ter? Ela desabou a chorar. Não, pastora. Eu tenho vergonha do meu pai, porque ele bebe, porque ele cai na rua, porque as pessoas zombadeiras. Ela foi curada, porque ela falou. Então, às vezes, não tem este diálogo, não aceita a paternidade, mas vive como órfão. Precisa estar. Tem alguma coisa que não está batendo, não está concordando, conversa, mas precisa estar em unidade. Na família, por que os filhos se perdem na família? Eu vejo que é por causa disso, por causa do diálogo. Às vezes nós não conhecemos, você conhece de verdade os teus filhos, você conhece de verdade a sua filha, o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente, o coração dela, as emoções delas, conhece de verdade? Tem tempo para conversar, para cuidar? Não adianta ler o livro da Cris Poli, né, bispo? Somente precisa ter esse tempo de qualidade com a família, com eles, cuidar dos nossos. A nossa célula principal é a nossa família, é os nossos filhos. Primeiro ganha em casa. E eu vejo que porque os filhos se perdem. Primeiro é falta de diálogo. E porque às vezes nós nos perdemos? Por falta de diálogo com o pai também. Oração.
não tem como nós mantermos uma vida espiritual sadia se não tem intimidade com Deus. Se eu não amo a palavra, se eu não amo estar com Ele, se eu não busco a presença dEle, não tem como eu ter uma vida espiritual ativa, saudável, produtiva. Vou para o céu, se eu não me desviar, mas eu não participo e eu não usufruo da presença dEle plena, igual Ele quer para nós aqui na terra, amém? Então, primeiro eu preciso ter esta comunhão com o Pai, um diálogo sincero com o Pai, abra o coração mesmo para Ele. Segundo, eu vejo que a unidade do casal, na família, estou falando de pais e filhos, o casal precisa estar unido, pai e mãe pensando na mesma forma. Filho, é assim, se a mãe educou, o pai não deseduca, depois chama atenção, conversa com a mãe, mas precisa ter uma palavra só, um diálogo só, uma direção só, senão os filhos se perdem. Lar estruturado forma filhos ajustados. Lar estruturado forma filhos ajustados. Amém? Disciplina. Às vezes demora muito a começar a dar disciplina. Desobediência. A disciplina precisa começar logo no começo, tanto nos filhos naturais como nos filhos espirituais. Chega um tempo que os nossos filhos naturais, eles precisam ser disciplinados para ir caminhando, assumindo a responsabilidade, dar para ele uma responsabilidade maior. Eu conheço um pastor que ele falou assim, ele tem 2 filhos, e quando chegava do mercado, a esposa falava assim, dá para o Samuel os bombril, coisinha levinha para ele carregar, tadinho, ele é criança. Aí o pai falou assim, não, eu estou formando homem, ele vai carregar o quanto ele aguentar, mas eu vou dar os mais pesadinhos para ele. Eu já estou educando ele para ser homem, para ser responsável. E nos filhos espirituais é a mesma coisa, você começa dando leitinho, mas você vai ficar dando leitinho a vida toda? Não, precisa começar a engrossar, precisa começar a dar um alimento mais sólido, precisa de ter uma dependência sim, mas não pode também carregar no colinho o tempo todo, para que possa crescer, precisa ser disciplinado para isso. E nós temos escolhas, nós temos 2 escolhas a fazer, nós temos o céu para povoar de vida para o Senhor Jesus, mas temos de contrapartida um inferno para nos impedir de fazer isso. Aí eu preciso escolher, o inferno eu vou enfrentar em nome de Jesus, e vou em frente, porque a obra do Senhor tem sobre a minha vida e a sua vida, ninguém pode parar. Aplauda o Senhor Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração nesta manhã, e eu sei que Ele está ministrando no teu coração o que precisa ser mudado. Aleluia. E eu queria agora que nós estivéssemos abrindo as nossas Bíblias no livro de João 4:1. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o João. Todos já abriram? Amém? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, esse, bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia,
reunindo-se uma vez para a Galiléia, retirando-se uma vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 9. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido comprar alimentos. Então, disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, ou lhe pediria, a ele te daria água viva. Disse-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, daria de beber, e lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Vemos aqui a história da mulher samaritana. Começa dizendo aqui que era necessário que Jesus passasse pelaquela cidade, porque ali havia uma mulher, a qual Jesus já sabia que ia encontrar, porque Jesus sabia de todas as coisas. E aquela mulher precisava ter essa conversa com Jesus. E Jesus aqui promete para essa mulher, vocês conhecem a história, é um texto bem conhecido, mas nós vamos tirar a lição dele bem rápida. E Jesus fala para aquela mulher: me dá de beber. Jesus começou ali a abrir um diálogo com aquela mulher, porque ele tinha algo mais profundo para tratar com ela. E pediu a ela água para beber. Ela fala: mas senhor, não pode conversar comigo? Nós temos uma rixa aí de povos, não podemos nos dialogar, tipo assim, né? E Jesus respondeu: se você souber quem é o que te pede água de beber, você daria, e nunca mais ia faltar para você essa água viva. Aí aquela mulher: mas como que eu vou tirar? Continuou conversando com Jesus. Mas como que eu vou tirar? O poço é fundo, não tem como tirar. E Jesus foi dialogando, mas a desculpa de Jesus era para tratar outra área na vida daquela mulher. E a conversa vai, e Jesus chega a um ponto-chave, né? Que ela precisaria de uma cura. Jesus confrontou a ela: vai então, chama seu marido. O marido não tinha nada a ver com a história, mas ele falou, tocou no ponto-chave que precisava ser curada ali. Chama o seu marido. Mas eu não tenho marido, o que eu tenho não é meu. Dissestes bem, o que tem não é seu. Então, ele sabe quem eu sou, ele sabe do meu interior. A mulher pensando, eu creio: quem é esse? Eu acho que esse é o Cristo mesmo. No final da conversa, ela assume que ele verdadeiramente é Jesus, que ela conhecia de ouvir falar. Só que os discípulos não estavam mais ali com ele. Jesus confrontou aquela mulher, aquele cenário todo. Depois, aquela mulher saiu, os discípulos não estavam com ele, tinham ido comprar comida. Tinham ido comprar comida. Não estava mais com Jesus. Jesus estava sozinho com ela. Mas era um propósito, né? Para que ele pudesse conversar só com aquela mulher. E quando Jesus toca na parte
que ela precisava ser tocada ali. Ela foi curada a partir deste confronto e foi até a cidade chamar as pessoas. Dali ela já saiu evangelizando. Vim ver quem está ali, o mestre, olha, ele fez isso, ele faz isso, é verdade, aconteceu na minha vida. Estou parafraseando, né? Nesse momento aí, nós vamos ver lá no verso 7, nos versos 20, 31, chegaram os discípulos que tinham ido comprar comida, falou, mestre, o senhor já conversou com essa mulher, resolveu o que tinha que resolver com ela, olha só, não poderia estar conversando com ela, ainda falaram com Jesus, mas o Senhor quebrou esse paradigma para nos mostrar que para Jesus não há acepção de pessoas, nem de raça, nem de idade, e quebrou esse paradigma, nem de religião, quebrou, pronto. Os discípulos cobraram ele, aí ele, agora mestre, o senhor está cansado, nós já andamos muito, agora o senhor vai comer, o senhor come, porque nós vamos comprar comida para que o senhor comesse junto com a gente. Aí Jesus dá uma resposta surpreendente para os discípulos, essa resposta que eu queria deixar para nós, uma resposta surpreendente para os discípulos, eles não entenderam. Será que enquanto nós fomos comprar comida para o mestre, alguém trouxe comida para ele aqui? Pensaram assim mediante a resposta dele. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos naquele momento? Neste inteirinho, estou lá no verso 31. Estou olhando a hora aqui porque vai dar certinho. Neste inteirinho, os discípulos lhe... Esse é meu óculos aí, que estou com dificuldade aqui. Ou alguém lê para mim então, baixo, por favor. Enquanto isso, volta um pouquinho. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Pode passar. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A resposta de Jesus para os discípulos. Uma comida que vocês não conhecem. Qual é essa comida? Então, os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Surpreendente. Vamos lá. Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus por isso, querido. Aplauda ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, a nossa comida é essa, a minha comida, a sua comida é essa, a minha fome, a sua fome, a minha sede, a sua sede precisa ser essa, fazer a vontade do Pai que nos enviou, fazer a obra que Deus tem para nós fazermos, aleluia! Olha que resposta surpreendente. Eu imagino que os discípulos ficaram assim, sem entender nada. Mas o que a minha alma, a tua alma precisa pedir incansavelmente, Senhor, alimenta-me com a tua palavra. Senhor, eu preciso ser alimentado com a tua presença todos os dias, para que eu possa ter força para cumprir o propósito qual o Senhor me chamou, papai. Aleluia, aleluia.
Eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. E a tua oração pudesse, a nossa oração, constantemente ser essa. Porque nós somos discípulos do Senhor Jesus aqui na terra. E se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos querer a mesma coisa que o Pai quer. O que quer o coração de Deus para nós, para a igreja dele? Que povoemos o céu de pessoas salvas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aí não terminou, né? Continuamos aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Não dizeis vós que falta 4 meses para a colheita? E eu, porém vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. Aleluia. Não falta 3 meses, 3 anos, 4 meses, 5 anos, 10 anos. É hoje, é agora. Os campos estão brancos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Erguei os olhos e veja. Se eu erguer os olhos aqui dentro, eu não vou conseguir enxergar. Eu preciso sair lá fora. A igreja do Senhor Jesus, Deus está chamando para sair das 4 paredes, erguer os olhos aí fora. É a igreja que vai avançar lá fora. A igreja em Atos, a igreja primitiva, em uma grande perseguição, começou a dispersar, começou a ir para todos os 4 cantos daquele estado, daquelas cidades, e pregar o evangelho, e a igreja crescia grandemente em meio a uma grande perseguição. É isso que Deus quer dos discípulos dele aqui na terra, que nós, mesmo sendo perseguidos, mas não derrotados, não desanimados, confiantes no Senhor, avante na obra do Senhor, porque é uma igreja atuante, é uma igreja atuante, é uma igreja vencedora, porque o Senhor Jesus está conosco. Aleluia! E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus o mais forte que você puder nesta manhã. Aleluia! 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 Você é triunfante, você faz parte desta igreja. Levanta sua mão e diz: Senhor Jesus, eu vou triunfar, eu vou fazer a tua obra, porque o Senhor me chamou, e a minha comida, o desejo do meu coração, cada dia é alegrar o teu coração, é povoar o céu com vida salva para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas hoje eu vou falar uma coisa para você. Precisa erguer os olhos. Muitas vezes os nossos olhos estão embaçados. Muitas vezes os nossos olhos estão embaçados. E nesta manhã, Deus tem um colírio para você aqui. Deus tem uma unção nova para mim e para você. Os nossos olhos precisam enxergar além. Precisamos pedir a Deus estes olhos de águia, enxergar além.